tributo non olet, o que significa o princípio do non olet. A tradução dessa expressão latina é: tributo não tem cheiro. A bem da verdade, na época de Roma, havia um imperador de nome Vespasiano, que resolveu tributar a utilização dos mictórios públicos, dos banheiros públicos. E o imperador Vespasiano foi indagado por seu filho, de nome Tito, que perguntou a ele: mas pai, por que Roma quer ganhar dinheiro assim, à custa da utilização das cloacas dos mictórios públicos? E o pai, imperador Vespasiano, entregou uma moeda ao filho Tito e perguntou a ele se a moeda tinha cheiro, fazendo menção ao odor que exalava dos mictórios. O filho naturalmente respondeu: tributo non olet, pai. Esta resposta, digamos, ecoou para a posteridade. E por meio da máxima tributo non olet, se atingem quaisquer pessoas que tenham realizado o fato gerador, que tenham auferido renda, que tenham circulado mercadoria, que tenham se colocado como proprietárias de bens, porque todas essas pessoas, para o direito tributário, quando realizam o fato gerador, são consideradas iguais, avocando uma igual tributação. O artigo 126 do CTN, do Código Tributário Nacional, logo no caput, anuncia que a capacidade tributária passiva é plena. O que significa a capacidade tributária passiva ser plena? Significa a corroboração do que nós estamos agora defendendo, a interpretação objetiva do fato gerador. Da mesma forma, o artigo 118 do Código Tributário Nacional vem ao encontro desta ideia, mostrando que o fato gerador deve ser interpretado objetivamente. Até agora, para nós, os iguais serão aqueles que realizarem, portanto, o fato gerador do tributo, independentemente de aspectos externos a ele. Mas algo nos instiga. Se nós tivermos, por exemplo, duas pessoas aqui na frente, uma com uma renda vultosa, com um patrimônio elevado, e outra pessoa com poucas rendas, beirando a miserabilidade. Se ambas realizarem o fato gerador do ICMS, digamos, se ambas adquirirem um produto e, portanto, tiverem que pagar o ICMS por ele, na verdade, o fato gerador será realizado por aquela pessoa que vender a elas, a ambas as pessoas, o bem. Mas você há de convir que as duas, tanto o rico quanto o pobre, pagarão o ICMS embutido naquele bem adquirido. Se o ICMS será pago pelas duas pessoas, como realizar o princípio da isonomia? Até que ponto essas duas pessoas, que são pessoas diferentes, serão tratadas isonomicamente, pagando o mesmo ICMS? Será que, neste caso, nós não estaríamos tratando igualmente pessoas desiguais? É aí que surge a grande questão. Somente a ideia da interpretação objetiva do fato gerador parece não trazer todas as respostas para a questão da isonomia tributária e sua devida aplicabilidade. É por essa razão que o princípio da isonomia tributária demanda a análise de um princípio vizinho, que consta do artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal.
Trata-se do princípio da capacidade contributiva. Disse que este princípio se avizinha do princípio da isonomia, com ele se entrelaçando. Há também quem afirme que este princípio é uma consequência, um corolário do princípio da isonomia. Tudo é válido, na medida em que nós perceberemos que a concretização do princípio da isonomia demandará, de fato, a análise deste postulado que agora eu apresento. O princípio da capacidade contributiva traz no texto constitucional a seguinte ideia: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica de cada um. Notem, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica de cada um. Em outras palavras, este postulado parece indicar que, de acordo com as possibilidades técnicas de cada imposto, será possível realizar a justiça fiscal aí imanente, tratando igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Mas devemos, como eu havia dito, perquirir as possibilidades técnicas de cada imposto. Quando nós olhamos para um imposto de renda, é fácil perceber que, no Brasil, havendo mais de uma faixa de alíquota, aqueles que ganham mais pagarão mais, e os que ganham menos pagarão menos. O imposto de renda, em tese, realizaria, e bem realizaria, o princípio da capacidade contributiva, e por que não dizer o princípio da isonomia tributária. Por outro lado, se olharmos para o ICMS, sendo pago, naquele exemplo que eu trouxe, entre o rico e o pobre, ou mesmo em outras circunstâncias, não seria tão fácil identificar, de fato, um tratamento igual para pessoas iguais e desigual para pessoas dessemelhantes. É por essa razão que o princípio da capacidade contributiva deve ser bem compreendido por você, à luz do que se denomina meio de exteriorização do princípio. Há vários meios de exteriorização do princípio da capacidade contributiva. Um deles é a progressividade, o outro é a seletividade. Quero dizer que há impostos progressivos, há impostos seletivos. E nessa medida, com tais atributos, nós teríamos uma ferramenta mais apropriada para a concretização do princípio da capacidade contributiva. Vamos analisar, em primeiro lugar, a progressividade nos tributos. A progressividade é uma técnica de incidência de alíquotas, por meio da qual a alíquota variará perante uma base de cálculo que igualmente varia. Segundo o texto constitucional, temos 3 impostos progressivos no Brasil, com previsão explícita lá na Constituição. Quais são eles? Nós temos o IPTU, temos o Imposto sobre a Renda e o ITR. O primeiro e o terceiro, IPTU e ITR, são impostos progressivos, cujas alíquotas variarão na busca da função social da propriedade, quer urbana, quer rural. Urbana no caso do IPTU, rural no caso do ITR. Falamos então que a progressividade do IPTU e do ITR é uma progressividade extrafiscal que busca modulação de condutas, fins ordinatórios. Seria a chamada progressividade extrafiscal. No caso do imposto de renda, temos uma progressividade fiscal, alíquotas que variam exatamente para buscar o fim arrecadatório deste tributo. Mas note que um imposto de renda progressivo